Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito recorrente entre os criadores de galinhas, especialmente com relação aos pintinhos. Trata-se do canibalismo entre os pintinhos. Por algum motivo de estresse, por algum motivo de deficiência na alimentação, os pintinhos começam a se bicar e aí acabam ferindo as outras aves, e o sangramento é o que desperta ainda mais a vontade de bicar e acabam machucando entre si, e você tem que agir rápido, senão você vai ter um prejuízo muito grande na sua criação. Muito bem, a ração que a gente usa aqui não é o caso da deficiência da alimentação, porque trata-se da Supra Impulso. É uma ração inicial dos primeiros 30 dias de vida do pintinho. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos uma chocadeira Julie, 120 ovos. E aqui nós temos aqui 2 dúzias de ovos de índio gigante. Nós temos 5 ovos de gansos e temos 8 ovos de patos. Então nós temos aqui uma ninhada que está prestes a nascer. Não se sabe ainda ao certo se nós vamos ter algum ovo choco, mas a gente vai fazer o ovoscopia, que já está quase na época, né? Então, voltando ao nosso tema, a questão do canibalismo entre as aves, você tem que agir muito rápido, porque o que acontece? Assim que um pintinho começa a bicar o outro, e nós temos que lembrar que os pintinhos, a galinha especialmente, é um animal muito curioso, né? Então, por exemplo, os primeiros dias de nascimento, tem toda aquela preocupação de deixar o pintinho no aquecimento de uma luz, né, incandescente, normalmente de 70 watts, e numa caixa de papelão, para que eles recebam todo o calor necessário para que eles não venham a morrer, correto? Esses dias, o canibalismo é quase inexistente, porque os pintinhos ainda estão se descobrindo, né? Está naquela fase de recém-nascido. Então, na verdade, essa fase do canibalismo, ela começa a acontecer quando eles começam a soltar os primeiros tuchos de pena. Eu vou pegar aqui um pintinho para você ver exatamente o que eu quero dizer. Vem comigo. Nós temos uns pintinhos aqui que já estão praticamente aí com de 15 a 20 dias de nascido, né? Então eles estão soltando muitos tuchos de pena, né? As primeiras penas estão saindo. Então, preste atenção aqui, ó. Esse pintinho aqui, ele é brabo. Então aqui, ó, tá vendo, ó, esses tuchos, né, ó, de pena. Então isso aqui, quando os pintinhos começam a se descobrir, eles são curiosos. Um chega, você vê aqui que nós temos aqui 35 pintinhos praticamente. Eles começam a se descobrir e aí eles começam a bicar. Aí um chega, bica, o outro chega, bica, e aí começa a arrancar esse tuchinho e ali na pele dele começa a sangrar. Então esse sangue, na verdade, acaba despertando aos outros companheiros de gaiola a mesma atitude, e ali começa a haver um sangramento. Então você tem que agir rápido. Na verdade, é aquele ditado, né? Você sabe que quem engorda os porcos é o dono, e aqui não é diferente. Muito embora trata-se de pintinho, você tem que ficar atento, justamente porque é nesse momento que você tem que fazer a separação, para que esses pintinhos não continuem a machucar os demais. Vem comigo. Dá uma olhadinha nesses aqui, ó. Vou pegar um caso de um pintinho aqui que ele está se recuperando, justamente porque está assistindo até aqui, está gostando do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal para receber as notificações dos novos vídeos. Nós vamos iniciar daqui para frente uma série de postagens relatando a nossa experiência com a criação de galinhas. Grande abraço, siga com o vídeo. Porque ele passou por um início de canibalismo. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui no rabinho dele, ó? Agora que está cicatrizando. Então os pintinhos, assim que os primeiros tuchos de penas começaram a sair, eles começaram a bicar. E aí iniciou-se um sangramento. O que acontece? Esse sangramento chama a atenção dos demais pintinhos, e todo mundo bicando naquele local. Se você não agir rápido, o pintinho acaba sendo muito prejudicado. Então esse aqui é um caso superficial que foi acudido a tempo. Então vou pegar um outro caso aqui, um pouco mais severo. Vem comigo. Esse caso aqui já foi um caso um pouco pior, né? Eu não estava aqui e assim que eu cheguei, os pintinhos já estavam bicando o pescoço dessa ave, ó. Causou um pouco de sangramento, mas a gente logo separou ele, medicou e colocou num outro compartimento.
Se acontecer com você, que remédio você deve usar? Que providência você deve tomar? Muito simples. Nós temos aqui, não tem nada de sofisticado, nada de caro. Basta que você use esses 2 medicamentos aqui. Inclusive isso aqui foi uma dica do canal Agromestre. E a gente que costuma assistir muito vídeo no YouTube, acabou adotando porque realmente é uma coisa muito eficaz. Esse primeiro aqui é a pedra úmide, você aplica diretamente no ferimento, ele é de borrifar. Então, por exemplo, você vem no pintinho, no ferimento, dá 2 borrifadinhas, isso aqui é para estancar o sangue. Então quando você, por exemplo, se depara com uma ave ferida, você aplica esse remédio para estancar o sangue. Feito isso, para que naquele local não dê nenhum tipo de infecção, você aplica essa tintura de iodo 2%. 2 gotinhas em cima do ferimento e olha só, ele vai ficar essa manchinha, mas depois com o tempo sai. Mas ele já praticamente queima o local ferido e começa já a cicatrização. Lógico que você tem que deixar essa ave separada para que outros pintinhos não venham a bicar naquele local, o que poderia novamente iniciar um novo sangramento, né? Se você agir rápido, você vai evitar realmente uma perda, né? E um prejuízo no seu plantel. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, ó, 35 pintinhos, né? Ali dentro deve ter aproximadamente uns 28. Nós pegamos daqueles 35, 4 colocamos aqui, correto? E colocamos os demais aqui em cima, justamente para separá-los daquele ambiente. Voltando ao ponto do que causa esse tipo de atitude entre as aves. Como eu disse no início do vídeo, é a questão do estresse, né? Nós temos aqui várias aves acomodadas num único ambiente. Como vocês podem ver, quando eles eram pequenininhos, nesse porte aqui, galera, ó, eu tenho aqui uns pintinhos mais novinhos, ó. Esses pintinhos aqui, eles estão com 1 semana e meia, mais ou menos. Então veja bem, ó, se você tem esse pintinho aqui nesse local, ele é pequenininho, não vai ocupar muito espaço. A partir do momento que eles vão crescendo, o espaço vai ficando reduzido. E o que acontece? Provoca estresse nas aves. Então, o nosso problema aqui é com relação ao espaço, acomodação. Nós temos aqui vários estágios de lugares onde a gente coloca os pintinhos assim que eles nascem. Então, por exemplo, saiu da chocadeira. Normalmente a gente deixa aqui de 8 a 15, 16 horas. Pintinho secou, ele nasce molhadinho dentro do ovo, sai do ovo molhadinho. A gente deixa ele secar dentro da chocadeira, né? A gente não tem aqui um outro local específico com controle de temperatura, então a gente deixa ele aqui dentro. Assim que nós tiramos ele da chocadeira, passamos por uma caixa de papelão, do tipo essa aqui, com uma luz incandescente. Vou até pegar aqui para vocês verem, né? Lembrando, pessoal, luz de LED não dá certo. Então você tem que pegar esse tipo de luz aqui, ó. É uma lâmpada que você compra nessas casas de material elétrico. Você vai gastar mais ou menos aí em torno de 8, 9 reais, 70 watts ou 60. Esse tipo de luz irradia calor. E esse calor próximo aos pintinhos é o que mantém eles vivos nos primeiros 4 ou 5 dias. Então, resumindo, pintinho nasceu, saiu da chocadeira, 4 ou 5 dias de luz na caixa de papelão. Passou esses 4 ou 5 dias, eles já estão resistentes, eles vão para um ambiente intermediário. E depois, na fase seguinte, um viveiro com mais espaço, local aberto. Eu ainda coloco, pessoal, esse tipo de papelão à noite. É uma coisa improvisada. Como você pode ver aqui, ó, é um clips que a gente colocou para enganchar o papelão aqui para que eles passem a noite sem o vento bater. Lembrando que um dos grandes contribuidores para a taxa de mortalidade entre os pintinhos é a questão do vento, viu, pessoal? Vocês têm que ficar muito atentos em relação a isso. Na nossa região aqui, há uns 20 dias atrás, a temperatura estava muito anormal, vamos dizer assim. Nós estamos aqui numa região muito quente, próximo a São José do Rio Preto. Nosso local aqui é Votuporanga, interior de São Paulo. A temperatura aqui normal é 30, 35, de 25 graus para cima, correto? E nós tivemos aí, no final de agosto, uma queda de temperatura. Durante o mês de agosto, várias oscilações. Os pintinhos nasceram mais ou menos nessa época. O que acontece? Se você deixar esses pintinhos
tomarem esse vento gelado, já era. Os pintinhos vão adoecer, você vai ter um prejuízo muito grande no seu plantel. Só para você ter uma ideia, nós tiramos 2 ternadas de 35, são 70 pintinhos. Não morreu nenhum. Taxa de mortalidade 0. Porque nós tivemos todos esses cuidados. Aqui nós temos a última remessa dos 35, como vocês estão vendo aqui. Já estão na fase de começar a empenar. Os outros 35 que foi do primeiro lote, nós já levamos para a chácara e já está lá num pinteiro. Depois eu vou trazer imagens para você. Um pinteiro de alvenaria, com cama de maravalha e um pouco de areia. Então eles estão lá tranquilos, bem protegidos, num ambiente ventilado, com comedor e bebedouro suspenso de água e comida. Então, tranquilo. Taxa de mortalidade, mais uma vez repetindo, 0. Aqui nós também temos um segundo lote de exatamente 35 pintinhos, taxa de mortalidade 0 novamente. Por quê? Porque nós tivemos todos esses cuidados. Até hoje, muito embora aquela fase da temperatura fria tenha ido embora, nós estamos agora num ambiente, diga-se de passagem, de muito calor, 35, 40 graus durante o dia. À noite dá uma esfriadinha. À noite, eu por precaução coloco esses pedaços de papelão para que eles possam estar protegidos do vento. É justamente dessa forma que a gente evita que eles adoeçam. Um outro segredo que a gente acabou pegando no YouTube de vários canais, como Criatório Neves, Canal Agromestre, Criatório LW, é justamente isso aqui, pessoal. Você não vai perder nenhum pintinho quando você passar a aderir esse tipo de vitamina aqui, ó, VitaGold. Você põe aqui para pintinhos nessa fase, em torno de, eu coloco aqui em cada bebedouro, tá praticamente meio litro, de 15 a 18 gotinhas. É o suficiente. Isso aqui potencializa o pintinho. Na verdade, os primeiros dias, naqueles 3, 4 dias que ele precisa de calor para sobreviver, eles ficam muito fraquinhos. Porque na verdade eles estão vivendo ainda com aquela reserva do ovo, de quando eles nasceram. Então, colocar esse medicamento, na verdade não é um medicamento, né? É um suplemento que você coloca na água para eles beberem, ajuda muito, porque fortalece. E aí eles passam a ter mais apetite e aí acabam se desenvolvendo tranquilamente. Outra dica muito interessante que você pode adotar aí no seu criatório, você que está iniciando, você que às vezes não tem conhecimento, a gente na verdade buscou muito conhecimento no YouTube, mas a gente já tem um histórico de experiências passadas, porque na verdade a gente gosta de criar galinha desde muito pequeno, né? Desde quando eu tinha lá 12, 15 anos a gente cria pintinhos e galinhas, né? Agora a gente está se dedicando um pouco mais, porque a gente está fazendo uma estrutura na chácara e obviamente vai ter uma instalação necessária, né? O nosso problema na verdade era a instalação. Hoje nós estamos fazendo várias baias de galinhas, temos um pinteiro lá na chácara para receber todas essas aves. E aí estender um pouco mais essa experiência. Então a gente já tem uma certa vivência, já tem experiências que nos mostram, na verdade, qual é a melhor forma de criar o pintinho, né? Então vou revelar aqui mais um segredo. Verde. Pintinhos nessa fase já podem comer folhas verdes, tipo almeirão, couve, eles adoram. Depois eu vou trazer aqui alguns takes para vocês, vendo eles se alimentarem de folhas verdes, tá? Isso realmente é um alimento rico em fibra que complementa a ração de qualidade que você já está dando. Então, por todas essas situações, dificilmente um pintinho seu vai adoecer. Então, você que está começando, segura essa dica. VitaGold na água, desde o primeiro dia de nascimento, correto? Uma ração de boa qualidade, no nosso caso aqui, vai depender muito da sua região, não sei se você tem aí, é a Supra Impulse,
que é uma ração inicial para os primeiros 30 dias, com um teor de proteína, né? Então nós temos aqui a ração Impulse, da Supra, que tem um teor de proteína em torno de 24%. Então o que acontece? É uma alimentação muito saudável. Para esses primeiros 30 dias, são todos os ingredientes que você precisa. Uma ração de boa procedência, folhas verdes, e no meu caso aqui a gente encontra muito facilmente a couve ou almeirão, e o Vita Gold na água. Isso realmente vem ao encontro do que eu estou falando para vocês. Taxa de mortalidade aqui em 2 lotes de 35 são 70 pintinhos, nenhum morreu, tá? Então a gente está muito satisfeito com essa experiência, e antes de iniciar esse novo desafio, essa nova saga de voltar a criar pintinho, eu assisti muitos vídeos no YouTube, tem muitos canais bacanas, como o Criatório Neves, o Agromestre, o Criatório LW, que a gente sempre assiste porque o pessoal já tem uma vivência de 4, 5, até 10 anos. Então a gente pega realmente essas dicas e na aplicabilidade disso a gente viu que realmente dá muito resultado. Então fica a dica, aqui o nosso plantel de pintinhos, todos saudáveis, tá muito calor, dá uma olhadinha no bico deles, ó. Estão todas as casinhas abertas, porque ó, um tá até com a perninha estendida, porque realmente tá muito calor aqui. Nós estamos praticamente em torno de 1 hora da tarde, aqui a temperatura chega a 35, quase 40 graus, o sol tá muito quente. E a gente está num ambiente de sombra, mas realmente está muito calor aqui. Tá? Mas com todos esses cuidados, é possível você desenvolver uma criação bacana, com seus pintinhos saudáveis, e depois, certamente, no final, você vai obter o lucro desejado. Nós não temos ainda nenhuma informação em relação ao resultado que nós vamos obter, porque é realmente uma primeira experiência, né? Numa escala maior. Eu sempre criei galinha, pintinho, mas nunca passava de 10 cabeças, né? E hoje aqui a gente já começou com mais de 70. Adquirimos essa chocadeira, muito satisfeito com a taxa de eclosão dela. É uma chocadeira automática, com rolagem de ovos a cada 30 minutos, controle de temperatura e controle de umidade. Você vai ver aqui embaixo, que embaixo dos ovos, nós temos uma bandeja com água, que ajuda a controlar a umidade do ambiente. Então, com todas essas características, esses cuidados, que a gente inclusive pesquisou antes de comprar, nós temos aqui a noção do que é necessário realmente para fazer uma criação de sucesso. Fica a dica, obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, deixe seu like para receber novas dicas. Um grande abraço, fica com Deus.